Amém? Oh, glória. Aleluia. Meus irmãos, a Bíblia nos deixa bem claro que um dos maiores propósitos de Cristo ao vir a esta terra foi fazer com que o reino de Deus se cumprisse enquanto ele estava passando entre os homens. É interessante dizer que Jesus ele teve algumas peculiaridades no sentido de escolher as pessoas para o servirem e para serem discípulos dele. A grande questão que nós encontramos sobre falar do discipulado é que nós temos que ter uma concepção de: você não é discípulo porque você quis. Você é discípulo porque ele te escolheu para ser. A Bíblia diz que Jesus, anunciando, ele disse: olha, não fostes vós que escolhestes a mim, mas foi eu quem escolhi a vós. Isso aqui é tão maravilhoso que quando a gente fala de escolha, para você entender simplificadamente o que eu quero dizer, quando você vai até o açougue, você vai se preparar para fazer um churrasco, e pode me convidar, você vai lá, você escolhe a melhor carne, por exemplo, fraldinha, patinho, colchão mole. Você tem a sua escolha para escolher aquilo que você quer, não é assim? Então Deus não escolheu você num mutirão de gente, Ele escolheu você especificamente porque Ele sabe quem você é. A escolha de Deus, ela é peculiar sobre quem somos e quem seremos. Porque talvez você não entenda os propósitos de Deus em te escolher hoje, mas amanhã você vai entender. Porque o processo que nós passamos como discípulos de Cristo é um processo que às vezes é dolorido, às vezes machuca, às vezes nós não queremos aceitar, tirar de nós algumas coisas que nos impedem de cumprir o chamado de Deus. Ser discípulo, a tradução da palavra discípulo no grego é talmidim. E a gente está pregando aqui, a gente está tendo aqui um culto de comunhão. E o discípulo, você sabe que é um aluno. Diga comigo, é um aluno. Então o discípulo é aquele que aprende, sim ou não? Não. Porque a expressão da palavra talmidim, ela não se limita apenas a aluno. Mas a expressão da palavra talmidim, ela se aplica àquele que pratica o que aprende. Porque tem muita gente que aprende e não pratica. Porque tem muita gente que ouve, guarda, mas não coloca para fora. Quem está entendendo o que Deus está falando? O discipulado que o Senhor está nos trazendo é algo grandioso. E olha que maravilha o que João vai dizer. Versículo 7 diz assim, ó: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que vocês quiserem e será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muitos frutos, e assim, somente assim, vos tornareis meus, peraí. Então quer dizer que para eu ser um discípulo de Cristo, a primeira pauta que ele está me dizendo é que eu tenho que ser um gerador de frutos. Você conhece a árvore pelos seus? Frutificar exige algumas coisas. Primeiro, nenhuma árvore pode dar fruto se ela não tem residência fixa. Quem não está plantado não pode gerar frutos. Segundo, ela tem que ser muito bem adubada. É o que você está jogando na sua terra que vai definir a qualidade do fruto que você produz. Tem muita gente que não quer ser igual a você, talvez porque aquilo que você está jogando na sua terra é muito ruim. Não consegue se alimentar da palavra, mas consegue se emocionar na frente da novela.
Interessante que a gente fala de discipulado, a gente precisa entender alguns padrões de discípulos. Por quê? Porque não é todo mundo que quer que vai ser, pastor Vando. É só quem ele escolhe. Quer que eu te prove? Diga quero. Mateus capítulo 8. Lá no Mateus capítulo 8, versículo de número 19. O texto vai dizer assim, ó. Um escriba chegou diante de Jesus e lhe disse, mestre, eu te seguirei para onde quer que tu fores. Aí o texto diz, e Jesus olhando para ele disse, ei, as raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer aonde reclinar a sua cabeça. Esta primeira expressão que Cristo aqui está usando é para mostrar para aqueles que querem seguir a Cristo que o motivo maior que nos leva a sermos os seguidores de Jesus não é por aquilo que Ele me dá, mas é por aquilo que Ele é. Evangelho, que é evangelho de verdade, se preza em pregar aquilo que Ele fez na cruz e não a chave da casa que Ele te entrega. Ser discípulo de Cristo por aquilo que Ele dá é muito fácil. Por quê? Porque nós acabamos de ler que tudo que nós pedimos a Ele, Ele nos dá. Então ser discípulo por aquilo que Ele nos dá é muito fácil. Você tem que ser discípulo por aquilo que Ele fez por você na cruz. Então o que Ele está dizendo a princípio a este escriba é que se o teu desejo é me seguir por aquilo que eu sou, seja bem-vindo. Mas se o teu desejo é seguir-me por aquilo que eu posso te dar, você está perdendo o seu tempo. Um discípulo não se aproxima de Jesus por interesse, ele se aproxima de Jesus por amor. Pode, está escrito aqui, ó, eu não estou enxergando direito aqui, se quiser apagar essa luz aqui para me ler, que eu não... Amar a Deus, amar ao próximo e ser discípulo. Olhe para mim, pelo amor de Deus. Quem se aproxima de Jesus tem que se aproximar a Ele sendo discípulo por amor. Nós vamos olhar dentro da Bíblia, nós não encontraremos Jesus olhando e dizendo, você tem que me adorar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Mas Ele disse, você tem que me amar. O discípulo tem que amar. Porque quem ama, ele nega-se a si mesmo. Ele toma a sua cruz. E ele segue a Jesus. Olhe para quem está do seu lado e diga para ele, diga para ela, tem que ser por amor. Para ser discípulo de verdade, primeiro nós temos que amar a Deus sobre toda coisa, sobre tudo que existe. A Bíblia vai continuar dizendo, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aqui existe um grande problema na psicologia social, porque tem muita gente que nunca vai conseguir amar o próximo porque ele não é feliz consigo mesmo. E deixa eu tratar um negócio para você entender aqui. Não fique triste e chateado se algum dia você passar no calçadão e algum irmão não olhar para você e dizer bom dia, lhe saudar com a paz. Não fique chateado, o problema não está em você, o problema está em quem se priva de saudá-lo. É impossível amar o próximo se eu não consigo me amar, pastor Eduardo. O discípulo de Jesus, ele deve estar atento a quê? O texto vai continuar lá em Mateus capítulo 8. O versículo 21, isso aqui me chama muita atenção, pastor Vando. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer assim, ó. E um dos seus discípulos, ou outro dos seus discípulos, chegou diante dele e disse, Senhor, eu quero segui-lo, mas antes de eu começar a minha caminhada, permita que eu volte. Sepulte os meus pais, e quando eles tiverem morrido, então eu te seguirei. Peraí. Olha a contradição. O cara tem um nome, mas ainda não é um seguidor. Quem olha para ele está dizendo, é um discípulo. Quem enxerga ele está dizendo, verdadeiramente é um discípulo de Cristo. Mas aqui ele se manifesta dizendo, Jesus,
Antes de eu ter o meu compromisso contigo, primeiro eu preciso ter o meu compromisso comigo mesmo e fazer os meus afazeres cotidianos. Ou seja, o que está acontecendo aqui dentro do texto é que Jesus está mostrando para mim e para você claramente que tem muita gente que tem o título, mas não tem a função. Tem muita gente que tem o nome, mas não tem o trabalho. E Jesus está dizendo para mim e para você, Moisés, entenda o que eu quero dizer esta noite para esta igreja. É que não basta ter o nome, tem que ser discípulo de verdade, com atitude, com amor, com sinceridade. Olhe para quem está do teu lado e diga para ele, não basta ter o nome, tem que ter a atitude. Olha aqui, para qualquer pessoa a regra não muda. Antes de você ser um discípulo de Cristo e ir fazer a obra de Deus, primeiro, antes de ir, você tem que vir. Se você não é capaz de se sentar para ouvir, não esteja apto para se levantar a falar. Escuta, aqui a igreja como eu rara trabalha com o processo de cura da alma. Eu acho lindo o tema curados para curar. Porque o que Jesus está dizendo é o seguinte, lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Ele diz assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos alívio, significa momento. Por exemplo, o pai de família trabalha e normalmente ele folga no domingo. O domingo para ele é um alívio. Aí ele diz assim, ó, deixa todo o seu peso e tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, porque eles são leves. Então encontrareis descanso. Há uma diferença aqui, radical e gritante, da palavra alívio para a palavra descanso. Porque não basta vir ao culto. Não basta simplesmente ter uma leitura de 15 minutos da Bíblia por dia. Ele está dizendo, vinde a mim. Todo mundo que está cansado e oprimido, e vocês vão encontrar o alívio. Mas depois que você fizer a sua parte, deixar a sua ansiedade sobre mim, cumprir os meus mandamentos de acordo com a minha palavra, você não vai viver mais de alívio, você vai encontrar descanso. Só pode promover a paz quem tem paz. Só pode promover a comunhão quem está em comunhão. Então, pelo amor de Deus, entenda de uma vez por todas, como discípulo, o seu primeiro papel é aprender o que é ser discipulado por um pastor, é aprender o que é ser discipulado por um líder. Fazendo assim, você vai gerar muitos frutos para o Senhor. Alguém está entendendo a palavra? Interessante que Jesus ele vai nos dar algumas lições que são de suma importância. Os discípulos, eles tinham que expressar uma humildade. Por quê? Os caras estavam andando com o homem mais sábio que já existiu no mundo. Se eu estivesse lá, talvez eu ia espalhar para todo mundo, eu sou amigo de Jesus. Não, você não está ligado, eu sou amigo daquele cara que quando chega o paralítico ele sai andando. Mas esses camaradas, eles eram tranquilos na deles. E sabe o que eu acho doideira mesmo? É que esses discípulos, cara, era de uma humildade extrema. Por quê? Aí no texto mesmo que a gente leu de Mateus capítulo 8, a Bíblia diz que Jesus convida os seus discípulos. Convidou quem? Havia uma multidão. A expressão discípulos aqui não está ligado aos 12, mas todos aqueles que estavam à volta de Jesus. Jesus convidou a multidão, naquele dia que estava em volta dele, dizendo assim, vamos para o outro lado. E a Bíblia vai dizer que somente os seus discípulos entraram no barco. Porque para ser discípulo, irmão, tem que entrar no barco. Não dá para você ser discípulo e ficar do lado da multidão. Não dá para você dizer que é discípulo e ir contra os princípios da tua igreja. Não dá para você dizer que é discípulo e ficar contra aquilo que o seu pastor ensina, se ele estiver pautado na palavra de Deus. A Bíblia diz que eles foram e começaram a seguir a Jesus e somente os discípulos entraram no barco. Mas o que é doideira, é que o texto vai dizer assim, ó,
versículo 23. Jesus chama os discípulos para entrar no barco e o texto diz assim, ó. E entrando eles no barco, Jesus foi na frente deles. Olha o texto. E entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. Quem está aqui, diga amém. Quem era pescador, Jesus ou os discípulos? Na hora de entrar no barco, pastor Wanda, olha a humildade dos caras. Os caras que eram o pescador, os caras que eram o dono do barco, mas eles disseram assim, ó, eu sei fazer. Eu sei como lidar com isso. Mas quer saber de uma coisa? Passa na frente, mestre. Deixa que ele vai na sua frente. A primeira qualidade que nós temos que ter como discípulos é que nós temos que ser humildes, ainda que você saiba como fazer, ainda que você saiba como lidar com essa situação, deixa ele ir na sua frente. Deixa ele tomar conta da sua casa, da sua história, da sua vida. Jesus pregando, ele disse assim, aprendei de mim, que sou manso e de... Alguém está vendo meu coração aí? Você não consegue dizer que o cara é humilde por aquilo que ele veste. Você não consegue dizer que o cara é humilde pelo carro que ele anda ou pela casa que ele mora, porque a humildade, ela não é exterior, ela é interior. E eu vou dizer uma coisa para você. Uma hora a máscara cai. Fica se fazendo de coitadinho, de humildezinho, mas Deus sabe quem você é por dentro. E Ele está dizendo, eu quero trocar o teu coração hoje. Quero te dar um coração de humildade hoje. Eu quero fazer você entender que quando te repreende não é para o teu mal, é para o teu bem. Sejamos discípulos de Jesus hoje. Oh, glória! Olha para cá. Jesus disse assim, ó. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então siga-me. Isso aqui é de uma loucura ultradimensional. Por quê? Porque olha o convite que Jesus está fazendo para os caras. Quer me servir? Chega aí, Du. Olha o convite. Só representação, tá? Você quer me servir? Quero. Você quer me seguir? Quero. Então morre. Não entendeu? Quando Jesus está dizendo, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, está muito além de você, o texto ali superficial, sabe por quê? Porque quando ele está dizendo, siga-me, ele está dizendo, antes de você iniciar a sua caminhada como discípulo, você deve morrer para si mesmo. Meu Deus. Morto escolhe o que veste? De maneira nenhuma. Morto escolhe a música que vai tocar no velório? Não. O morto tem boca para reclamar das pessoas que estão presentes? Não. O que ele está dizendo aqui é que o processo da caminhada que nos leva a sermos um discípulo de Cristo está muito mais além de eu rejeitar as minhas próprias vontades. Eu tenho que estar morto para o ego da minha carne. As minhas vontades não importam. O que importa é a vontade dele. Glória! Nós temos que estar mortos para as nossas próprias vontades como discípulo de Jesus. Uma das coisas que mais me chama a atenção sobre o discipulado é a lealdade. Alguém aqui já leu o livro Lealdade e Deslealdade? Deixa eu falar para você uma coisa sobre lealdade. De vez em quando me sobe uma ira santa. E tem uns crentes que parece que o diabo senta para aprender com ele como é que faz. Está entendendo? E a gente percebe que
Mano, a gente não vê na rede social o budista falando mal do budista. A gente não vê o católico descendo a marreta no padre, não vê, mano. Mas o nosso nível de lealdade um com o outro é tão baixo, que quando o nosso irmão acerta, a gente oprime, abafa. Mas quando ele erra, a gente joga no ventilador. Nosso nível de lealdade está num escalão tão baixo, que tem gente que está lá do lado de fora que é muito melhor do que alguns que estão aqui dentro. Eu nasci na igreja, irmãos, mas eu tive o meu momento de deslize no mundão. E se tem uma coisa que eu aprendi lá, é que ladrão defende ladrão. E crente quer matar crente, mano. Dia desse a gente viu aí um vídeo de uma irmã que estava cantando um hino sobre Jó, tal. Daí ela errou a letra do hino e falou que Jó perdeu o seu marido. Tá gravando? Aí, irmãos, eu fui lá pesquisar sobre a vida da irmã. E os vídeos dela, irmão, tem tipo 3, 4 mil visualização. Mas esse hino que ela errou já estava com mais de 3 milhões de visualização em menos de 24 horas, velho. Olhe para quem está do seu lado e diga para ele assim: ô discípulo, se não for ajudar, não atrapalha, velho. O discípulo ele tem que ser tão leal, ao ponto de, se alguém quiser tirar a vida do seu líder, ele pula na frente, velho. A Bíblia diz lá no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 33, que Jesus estava dizendo: eu tenho que morrer, eu vou ser preso, eu vou ser castigado, eu vou ser maltratado. E Pedro pulou na frente dele dizendo: não, aqui não. Eu vou no teu lugar, se possível for, eu vou contigo para a prisão e vou até para a morte, mas o Senhor ninguém toca. A gente tem uma facilidade terrível para abandonar. Quando tudo está bem, a gente está de mãos dadas, mas quando tudo fica ruim, começa a degradar, as pessoas tendem a nos abandonar. Mas uma qualidade imprescindível do discípulo é a sua lealdade. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu não vim lá de Sorocaba aqui para brincar de pregar ou para mexer com o seu emocionalismo, não. Eu vim aqui para dizer para você: é melhor você se render à vontade dele, ou ele vai te forçar a viver aquilo que ele tem para você. Não existe condições alguma da gente conseguir fugir daquilo que ele tem preparado para nós. Pergunta para quem está do teu lado aí, diga para ele, diga para ela assim: você é discípulo? A gente não pode fugir do que a palavra de Deus está nos dizendo. E o que a gente percebe é que lá no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Olha para cá. Lá no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, Paulo disse assim, ó: eu já estou. Não é eu vou ser, eu já estou crucificado com Cristo. E já não sou eu que vivo mais, mas é Cristo quem vive através de mim. Se você não morreu, você está atrasado, mano. Você vai esperar até quando para optar pelo batismo? Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Se a trombeta soar daqui a meia hora e você ainda não tiver decidido servir a este Cristo, descer as águas do batismo, cuidado, mano. Porque aquele que crê e for batizado será salvo. Que tipo de discípulo você quer ser? Um discípulo pela metade? Não dá. Não dá para você pegar isso daqui
guardar as folhas que te agradam e rasgar as folhas que não te servem, mano. Ou você é ou você não é. Ou você está com a gente ou você não está. Ou você abraça a causa de Cristo. Ou quando chegar diante dele, ele vai requerer das tuas mãos as almas que você perdeu de evangelizar. A tua vida é um referencial de Deus para que pessoas possam alcançar a salvação através de Cristo Jesus. Amém? Quem está aí, diga glória. Aleluia. Escuta. É melhor a gente se render à vontade dele. Lá na Assembleia, a gente tem um ditado que diz assim: ou você vem pelo amor. Quem já ouviu isso? Antigamente eu olhava para os caras falando isso e dizia: mas esse cara tá doido. Como é que um Deus que tem um amor tão grande vai fazer isso? Aí eu descobri que esse negócio do amor e da dor existe e é bíblico, mano. Quer que eu te prove? Diga quero. Vou te provar, mano. Para você não sair falando besteira depois. Mateus 21, 43 ao 44. Eu vou ler só o verso 44 aqui, na minha Bíblia mesmo, para você entender. Aquele que cair sobre esta pedra se despedaçará. Mas aquele a quem esta pedra cair sobre ele se tornará pó. Quem é a pedra? Quem? Fala mais alto. Quem? Jesus é a rocha inabalável, sim ou não? Olha o texto. Aquele que cair sobre esta pedra se despedaçará, será humilhado diante de Deus. Mas aquele a quem esta pedra cair sobre ele, se tornará pó. Vou simplificar para você entender. Se joga sobre a rocha. Porque se a rocha decidir se jogar sobre você, não vai sobrar nada, mano. Vamos ficar de pé? O negócio é o seguinte. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado aí e diga para ela: renda-se à vontade dele. Antes que a vontade dele faça você se render, diga para ele. A gente não tem mais tempo para brincar de ser discípulo, mano. E eu vou dizer uma coisa para você. O apóstolo Paulo escreveu no livro aos Coríntios que qualquer edifício que nós edificarmos com as nossas mãos será provado pelo fogo. E tudo vai ser consumido pelo fogo. O ouro, a pedra, o feno, a madeira. Tudo vai ser consumido pelo fogo. A única coisa que o fogo não é capaz de consumir são as almas que você vai gerar para Jesus. Tem profeta aqui comigo essa noite? Eu quero que você dê uma profetizada na vida desse cara, dessa mulher que está do seu lado aí. E eu quero que você diga para ela: você vai ser um formador de discípulo. A hora que vocês quiserem, pode cantar. Se você não sabe, diga para ele: Jesus me ensina. Feche os teus olhos. Se você não consegue, diga para ele: Jesus me estrutura. Você será o discipulador da sua casa. Eu não sei, mas eu sou pentecostal, irmãos. Eu tenho uns flash doidos na minha mente, assim, às vezes.
E eu quero dizer para você, tem gente que nem vai precisar ouvir a tua voz. Através do seu estilo de vida, o cara vai desejar Cristo. Eu vim aqui para pregar para você e para dizer que a tua presença vai transmitir a paz que a tua família tanto deseja. Eu vim aqui para dizer para você que lá dentro da tua escola as pessoas vão desejar procurar saber quem é Cristo por causa do teu estilo de vida. Você será um formador de discípulos. Você será alguém que fará a diferença onde você estiver. Nós temos tanta fome, nós temos tanta sede de ti, não conseguimos deter. Lançamos nossas coroas diante do teu trono, ó Rei.
Mas eu preciso dizer algo que o Espírito Santo está me compungindo a falar aqui esta noite. A Bíblia diz lá no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos. Discípulo vazio para ele não serve. Enchei-vos. Enchei-vos do Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso aqui não é opcional. A expressão enchei-vos aqui está numa indicativa de uma ordem. Ele está mandando, está dizendo com autoridade: você tem que ser cheio. Enchei-vos. Enchei-vos está no plural. Não é para o pastor Vando, não é para o pastor Moisés, para o pastor Eduardo. É para todo mundo ser cheio. Enchei-vos está no presente, não está no passado, não está no futuro, mas está hoje, quinta-feira. É noite de você ser cheio, cheia da presença do Espírito Santo de Deus.